Vocês acreditam que ciência e fé são duas coisas que não combinam? Será que realmente vocês conseguem acreditar nisso? Que quanto mais inteligente, quanto mais conhecimento uma pessoa vai adquirindo com o passar da vida, menos ela consegue compreender de Deus? Será que isso realmente é uma verdade? Bom, hoje o meu intuito com vocês é mostrar que um dos homens mais inteligentes da história, ele via o universo ordenado e ele mesmo dizia que o próprio universo, ele aponta para Deus. E não estamos falando de qualquer pessoa, estamos falando de um dos maiores cientistas que contribuiu fortemente para a ciência atual e moderna, Isaac Newton. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre esse cara nas aulas de física na escola. Mas o que ninguém te contou é que o Newton, ele falava e acreditava fortemente em Deus, em um ser todo-poderoso. Ele acreditava profundamente em Deus. Pois é. Mas vamos lá, gente. Antes de apontar todas essas características de Newton voltada para a teologia, falando sobre Deus, vamos entender um pouquinho da biografia. Vamos conhecer um pouquinho de perto a história desse grande físico que falava sobre Deus. Newton nasceu em 1642, no mesmo ano em que, infelizmente, Galileu Galilei morreu. Ele foi um verdadeiro gênio. Criou as 3 leis do movimento. A lei da gravidade revolucionou a matemática com o cálculo e fez descobertas profundas sobre a luz e a óptica. Então, se hoje temos foguetes, satélites, engenharia moderna, tudo isso é possível por causa da base que o Isaac Newton, ele elaborou. Mas o que pouco se fala sobre Isaac Newton é que ele mesmo escrevia mais sobre teologia do que a própria ciência. Para vocês terem uma noção do quão profundo o Newton ele se envolvia com o divino e com um ser sobrenatural. Ele mesmo afirmava que as leis da natureza elas só podiam ser compreendidas justamente porque elas tinham sido criadas por um ser super inteligente e racional. E esse ser que Newton estava falando é justamente Deus. Então Newton ele não era só um homem brilhante cientificamente falando. Ele era profundamente religioso. Ele estudava as escrituras, falava sobre profecias e ele mesmo via a ciência como uma forma de glorificar a Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui, gente. Isso é incrível. Isso mostra para vocês que mesmo um homem obtendo um grande conhecimento, ele também pode assimilar essas coisas com Deus, tá? Fecha parênteses. Vamos lá para uma breve citação do que o Newton ele falou. Este belíssimo sistema do Sol, dos planetas e dos cometas só poderia proceder do conselho e domínio de um ser inteligente e poderoso. Para o Newton, o universo era como um livro aberto. E esse livro, segundo ele, é justamente a linguagem que Deus utiliza através da própria criação do universo. Mas vamos falar um pouco sobre hoje. O que será que aconteceu nos dias de hoje? Por que que eu vejo muitas pessoas dizendo que fé e ciência não podem ser aliadas, não podem ter um equilíbrio? Por que será que hoje em dia esse assunto ele é tão levado a sério e às vezes as pessoas não levam em consideração que a própria história está aí para nos mostrar que isso não passa de uma falácia? Algumas pessoas afirmam que a partir do momento que o homem ele começa a acreditar em Deus, ele acaba abandonando a sua razão. Mas será que isso realmente é verdade? E aqui eu garanto a vocês que isso não passa de uma mentira, que alguns ateus, eles querem que você acredite. Durante séculos, se nós formos estudar, grandes cientistas famosos, como Pascal, o Kepler, o Copérnico e o próprio Isaac Newton, eles viam Deus como uma base da razão e não contra a razão. Todo o processo intelectual, natural e científico que esses cientistas eles elaboravam, em nenhum momento eles viam uma contradição contra a fé em Deus. Isso daqui para hoje em dia, para os dias de hoje, é muito importante. Eles não acreditavam apesar da ciência. Não, muito pelo contrário. Eles acreditavam em Deus por causa da ciência. E isso daqui é um impacto gigantesco para o pensamento que as pessoas acreditam hoje em dia de que Deus ele foge da razão. Pense comigo. De onde vêm as leis que Newton ele descobriu? Por que o universo ele é um mecanismo tão ordenado, tão exato, tão matemático? Por que será? Vocês já fizeram essa pergunta?
Perceba, se tudo fosse fruto do acaso, como o ateísmo prega hoje em dia, então por que existe tanta precisão no universo? Isso daqui é muito reflexível. Existe muita harmonia quando nós olhamos para o universo. Mas por quê? De onde vem esse ajuste? De onde vem essa harmonia? É justamente aí que o Isaac Newton via essa ordem do universo como uma forte evidência de Deus. E é exatamente isso que nós hoje chamamos esse argumento de ajuste fino, ou o argumento do design inteligente, que é um ser que projetou o universo pelo grau de complexidade e inteligibilidade que há no universo. O universo, ele não é regido por leis desordenadas, muito pelo contrário, há uma ordem do universo. E se há uma ordem do universo, alguém ordenou o universo. E o Newton, ele dizia que foi justamente Deus. Um dos maiores filósofos da religião de hoje em dia, Alvin Plantinga, ele também fala sobre isso em coerência com Newton. Ele mesmo diz: a existência de leis naturais pressupõe um legislador dessa lei. Então Newton, ele não via nenhuma contradição entre fé e ciência, que isso fique bem claro. Ele via uma certa continuidade entre os dois tipos de pensamento. Para ele, a razão humana, ela foi justamente criada por Deus para que nós pudéssemos compreender todo o universo e a racionalidade que há por trás dele. Então Isaac Newton, ele foi um dos maiores gênios que pisou nessa terra, assim como o próprio Albert Einstein, e ele não via nenhum problema, como muitas pessoas afirmam hoje em dia, de conciliar Deus e a ciência. Pelo contrário, era exatamente pela sua fé que o motivava ele a estudar e a buscar mais sobre o universo e sobre suas leis. Talvez o que falha hoje em dia não seja em si a ciência, mas a humildade para reconhecer que o Criador esteja falando conosco através da sua criação. E aqui é onde está o ponto. Pois bem, se vocês curtiram esse tipo de conteúdo, eu espero que vocês me ajudem, deixem o like, comentem. Eu quero muito saber sua opinião sobre esses assuntos voltados para a fé e voltado de uma forma mais racional. Se você realmente gostou, compartilha. Isso vai me ajudar bastante. E eu espero que vocês tenham entendido que não há contradição entre fé e a ciência. Uma complementa a outra.